Fala galera, beleza? Sábado agora, dia 5, a partir das 8 horas, UFC 272. Vamos hoje fazer análise e palpites do card preliminar. Sem enrolação, são 8 lutas, para o vídeo não ficar muito longo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like aí e comenta o que vocês acharam aí. A primeira luta vai ser pelo meio pesado, entre o polonês Michał Oleksiejczuk contra o americano Dustin Jacob. O Jacob tem 33 anos, 16 vitórias e 5 derrotas, venceu 10 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. E ele tem 1 derrota por nocaute, 2 por finalização e 2 decisões. E também tem um empate. Ele já lutou no Glory Kickboxing também, ele já perdeu até para o Poatan e agora faz um bom tempo já no MMA. Ele vive o melhor momento da sua carreira. A última vez que ele perdeu foi em 2015, quando estava ainda no Bellator, e ele fez 5 lutas no UFC, venceu 4 e empatou 1. Foram 2 vitórias por nocaute no primeiro round, 2 por decisão. E o empate foi contra o Cutelaba. O Oleksiejczuk tem 27 anos, também tem 16 vitórias e ele tem 4 derrotas. Venceu 11 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Ele já perdeu 1 vez por nocaute e 3 por finalização. Ele era campeão do TFL, que é um evento polonês, e ele estreou no UFC em 2017. Ele venceu o Khalil Rountree por decisão unânime, mas esse resultado foi anulado, porque ele foi flagrado no antidoping pela USADA e foi suspenso do UFC por mais de 1 ano. Ele retornou só em 2019 e fez 6 lutas desde então. Venceu 4 e perdeu 2. Ele perdeu para o Sam Prue e para o Jimmy Crute, as 2 por finalização. E agora ele vem de 2 vitórias consecutivas, a última delas foi no primeiro round, um nocaute contra o Gamzatov. Bom, o Jacob está em excelente fase na carreira, ele tem um favoritismo de 65%, eu vou concordar com as casas de apostas, eu acho que o Jacob é superior em todos os aspectos, ele é superior na trocação, superior no grappling, e se for para baixo, pior ainda para o polonês, então eu vou de Jacob por nocaute. Bom, a segunda luta vai ser pelo peso leve. O americano Devonte Smith vai enfrentar o Ludovic Klein, da Eslováquia. O Smith tem 28 anos, 11 vitórias, sendo 10 por nocaute e 1 finalização, ou seja, nunca deixou ir para a mão do juiz, e 3 derrotas, todas elas por nocaute. Ele tem 5 lutas no UFC e todas elas terminaram por nocaute, né? Que praticamente todas as lutas dele terminaram por nocaute. Foram 3 vitórias e 2 derrotas. Suas lutas não costumam ser muito longas. Das 14 que ele tem na carreira, só 3 tiveram mais do que 2 rounds. O Klein tem 27 anos, 17 vitórias e 4 derrotas. Venceu 8 vezes por nocaute, 8 por finalização e 1 por decisão. Ele perdeu 1 vez por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Ele fez 3 lutas no UFC, ele venceu por nocaute no primeiro round na estreia, mas ele perdeu as outras 2 lutas, 1 por decisão e 1 por finalização. Ele vai subir de categoria agora para se testar nos leves. Bom, essa é uma das lutas mais equilibradas da noite. O americano tem um favoritismo de 60%. Eu vou escolher novamente o favorito. Eu acho que ele já foi testado com caras melhores no UFC. Nenhum dos dois pegou nenhum cara muito bom, mas ele foi testado com caras de nível melhor, e mais vezes, né? O adversário dele, o Klein, perdeu as 2 últimas, e ainda vai subir de categoria para pegar um cara como o Devonte Smith, que é muito forte e tem um grande poder de nocaute. Então, mais uma luta que eu acho que termina por nocaute do Devonte Smith. Bom, a terceira luta pelo peso mosca, o veterano americano Tim Elliott vai enfrentar o russo Tagir Ulanbekov. O Elliott tem 35 anos, 17 vitórias e 12 derrotas, venceu 3 vezes por nocaute, 6 finalizações e 8 por decisão. E ele perdeu 1 vez só por nocaute, 5 por finalização e 6 por decisão. Ele está no UFC desde 2016 e já lutou 10 vezes na organização, perdeu 6 e venceu 4. Nas suas últimas 6 lutas, ele perdeu 4, e todas foram para ranqueados. Ele perdeu para o Davidson, para o Askarov, para o Brandon Royval e para o Matheus Nicolau. O americano é o 13º no momento, mas ele está em decadência. O Ulanbekov tem 30 anos, venceu 14 e perdeu só 1. Foram 2 vitórias por nocaute, 6 finalizações e 6 decisões. E a sua única derrota foi uma decisão majoritária em 2018. Ele fez 2 lutas no UFC só e venceu as 2 por decisão. Foram 2 brasileiros por coincidência. Ele venceu do Bruno Budoguinho e venceu do Alan Puruoso.
E agora ele é o 15º do ranking. Bom, o russo é bastante favorito, aproximadamente 70% nas casas de apostas. Difícil discordar mais uma vez, o cara é praticamente invicto na carreira. Vai pegar um veterano que tem muita experiência, mas que já está claramente em decadência, não tem conseguido vencer muitas lutas. O russo tem um jogo meio chato de luta, aquele jogo mais amarrado, sem muita empolgação, mas eu vejo uma vitória dele por decisão, ou se ele conseguir uma finalização, acho que mais para o final do segundo round e terceiro round. A quarta luta será pelo peso pena. O americano Brian Kelleher vai enfrentar o Umar Nurmagomedov. E esse sim é da família do Khabib, ele é primo dele e também é lá da Rússia, Daguestão. O Kelleher tem 35 anos, 24 vitórias e 12 derrotas, venceu 8 por nocaute, 10 por finalização e 6 por decisão, e ele perdeu 1 por nocaute, 6 por finalização e 5 por decisão. Ele está no UFC desde 2017 e já fez 13 lutas por lá. Ele venceu 8 e perdeu 5. Vem de 2 vitórias na sequência, do Domingo Pilarte e do Kevin Krum. É um bom lutador. O Nurmagomedov tem 26 anos, está invicto ainda na carreira, são 13 lutas e 13 vitórias. Ele venceu 1 só por nocaute, 6 por finalização e 6 por decisão. Ele fez só uma luta no UFC, foi em janeiro do ano passado, e ele venceu o Morozov por finalização no segundo round. Morozov é aquele que perdeu o Douglas Silva, que foi eleita a luta do mês agora. Bom, esse é o maior favoritismo da noite. O primo do Khabib está com mais de 85% de favoritismo. Mais uma vez é difícil discordar das casas de apostas. Eu fico com a vitória dele por finalização. Talvez não seja uma luta tão divertida, aquele estilo mais amarrão, mas ele deve conseguir finalizar o Kelleher sim, que já tem algumas derrotas por finalização na carreira. Bom, uma luta feminina da noite. A Marina Moroz, da Ucrânia, vai enfrentar a Maraya Agapova, do Cazaquistão, pelo peso mosca feminino. A Moroz tem 30 anos, 10 vitórias e 3 derrotas, venceu 1 por nocaute, 5 por finalização e 4 por decisão, e todas as suas derrotas foram por decisão. Ela é muito dura. Ela está no UFC desde 2015, não luta desde março de 2020, e tem 8 lutas na organização. Ela venceu 5 e perdeu 3. Vem de 2 vitórias seguidas, ela venceu a Sabina Mazo e a brasileira Mayra Chitara, as duas por decisão. A Agapova tem 24 anos, venceu 10 e perdeu 2, venceu 3 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão, e ela perdeu 1 vez por nocaute e 1 por decisão. Ela veio do Invicta, ela fez 3 lutas já no UFC, venceu 2 por finalização e perdeu 1 por nocaute. Bom, a Agapova do Cazaquistão tem um favoritismo de mais ou menos 65%. Essa foi uma luta bem difícil de escolher, confesso que quase foi pro lado da ucraniana, mas eu vou ficar com a Agapova sim. Ela tem uma envergadura maior, ela tem mais técnica, é melhor na trocação, melhor também na luta agarrada, ela pode finalizar também. E como a ucraniana é muito dura, eu acho que a Agapova vence por decisão. Bom, na sexta luta da noite, pelos meio pesado, essa luta eu vou chamar os atletas pelo primeiro nome, porque os 2 sobrenomes são bem complicados. Vou até ler aqui. É o Nicolae Negumereanu, da Romênia. Ele vai enfrentar o americano Kennedy Nizechukwu. O Nicolae tem 27 anos, venceu 11 e perdeu 1. Foram 7 vitórias por nocaute, 3 finalizações e 1 decisão, e essa única derrota da carreira dele foi na estreia do UFC. Ele perdeu por decisão. Ele vem agora de 2 vitórias seguidas, a última foi um nocaute no primeiro round. O Kennedy tem 29 anos, venceu 9 e perdeu 2, foram 6 vitórias por nocaute, 3 por decisão. Ele perdeu 1 por nocaute e 1 por finalização. Ele chegou invicto no UFC, mas ele perdeu logo na estreia para o Paul Craig. Venceu 3 na sequência depois, e agora ele vem de uma derrota pro coreano Dawn Un-jung, por nocaute no primeiro round. Bom, essa é a luta mais equilibrada nas casas de apostas. O americano está com um pequeno favoritismo de 55%, e eu vou ficar com a zebra, né, se é que podemos chamar de zebra, porque quando tem um equilíbrio tão grande, acho que o romeno não é nem considerado uma zebra. Eu vou apostar na vitória do Nicolae, e acho que a luta vai se passar em pé. Eu vejo o Nicolae com um pouco maior poder de nocaute,
e o queixo mais duro. Ele nunca foi nocauteado, a única derrota foi por decisão. Então acredito que na vitória do Nicolai por nocaute. Bom, a penúltima luta do card preliminar vai ser do peso palha feminino. É a terceira do ranking contra a quarta do ranking. A Marina Rodrigues, brasileira, é a terceira. E ela vai pegar a Yan Xiaonan, que é uma chinesa, que é a quarta. E quem vencer essa luta, muito possivelmente vai ter a chance de lutar pelo cinturão na próxima rodada. A Marina tem 34 anos, venceu 15 e perdeu uma só. Tem 2 empates. Ela venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 8 decisões. A sua única derrota na carreira foi uma decisão dividida contra a Carla Esparza em julho de 2020. Ela vem de 3 vitórias agora, venceu a Amanda Ribas por nocaute, venceu a Michelle Waterson e a Mackenzie Dern por decisão. A Yan tem 32 anos, venceu 13 e perdeu 2, 5 vitórias por nocaute, 8 por decisão. E ela tem uma derrota por nocaute para Carla Esparza também, na última luta. E uma por finalização em 2010, no começo da carreira dela. Ela está no UFC desde 2017, fez 7 lutas. Venceu 6 e perdeu a última. As 6 vitórias foram por decisão. Bom, a Marina é favorita com 70%. E eu acredito muito na vitória da brasileira. Eu vejo a Marina com chances até de título na próxima rodada, na disputa pelo cinturão. Ela tem uma boa envergadura, ela é muito boa na trocação e tem uma boa defesa de queda também, e acredito que ela vai vencer por decisão. Bom, fechando o card preliminar, pelo peso leve, o americano Jalin Turner vai enfrentar o australiano Jamie Mullarkey. O Turner tem 26 anos, 11 vitórias e 5 derrotas, venceu 8 por nocaute e 3 por finalização, perdeu 3 por nocaute e 2 por decisão. Ele estreou no UFC em 2018 e de cara já pegou o Vicente Luque, foi nocauteado no primeiro round. Depois ele fez mais 5 lutas e venceu 4 delas, 2 por nocaute e 2 por finalização. A sua única derrota foi para o Matt Frevola. O Mullarkey tem 27 anos, venceu 14 e perdeu 4. São 10 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. E ele perdeu 2 vezes por nocaute e 2 por decisão. Tem 4 lutas no UFC. Começou perdendo as 2 para o Brad Riddell e para o Farizian, e agora ele vem de 2 vitórias, as 2 por nocaute, contra o Kamal Worth e contra o Devonte Smith. Bom, mais uma luta muito equilibrada, o Turner tem 60% de favoritismo. Confesso que essa foi bem difícil escolher também. Eu vou arriscar na vitória do Mullarkey por nocaute ainda. Eu acho que a luta deve se passar em pé, também acho que ele tem um maior poder de nocaute e um queixo um pouco mais duro para resistir. Mas o Turner, tecnicamente, é um pouco superior. Então, uma luta que eu estou arriscando mesmo na aposta, beleza? Bom, vamos se inscrever aí no canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam, se essas arriscadas que eu dou, vocês concordam ou não. E vai sair o vídeo do card principal também, não esquece de assistir lá também, beleza? Valeu!